Alô, boa noite na paz do Senhor. Quero trazer para vós uma reflexão sobre dois elementos químicos, o ferro e o outro, o aço. Um produzido pela natureza e outro produzido pelos homens. Pois bem, estamos falando de um material comum, porquanto ele é o quarto mais abundante no planeta Terra. Estamos falando do ferro como um elemento químico de transição, que está sujeito a muitas ligas. Também estamos falando de um material frágil, porquanto a umidade provoca sua corrosão, e ele é, por excelência, um material oxidável, ou seja, ele está sujeito à oxidação, como a ferrugem, por exemplo. Então este material, ele é de um baixo valor comercial. E ele está presente aí, tem as suas aplicações limitadas, diga-se a verdade, mas tem aplicações. Porém, alguém na indústria química descobriu que se misturasse apenas 2% de carbono, outro elemento químico, ao ferro, uma vez ele derretido, ele ia encorpar um material superior, que é o carbono. E daí então, juntando ferro e carbono, se produz o aço. O aço inoxidável. Não está sujeito à corrosão, porque ele é inoxidável, ele não oxida. Ok? Então, amados, veja bem, e as aplicações do aço são infinitamente maiores do que a do ferro comum. A aplicação dele se dá, por exemplo, dentro de hospitais, onde precisam equipamentos que sejam limpos. O ferro, por exemplo, não é limpo. Você pega o ferro na mão e ele já enche a sua mão de ferrugem. Então ele é um material que contamina. Mas o aço, não. O aço tem essa qualidade. O aço é usado em todas as casas, em todos os lugares, em quase todos os móveis. Se usa aço. Um material de um valor elevado comparado com o valor do ferro. Vale mais. Tem mais aceitação, tem mais higiene, tem mais pureza. Entendeu? Então você veja a diferença de um ferro sozinho. E se colocarem nele 2% de carbono, ele se transforma em aço. Ferramentas, instrumentos cortantes se faz do aço. É incomparável. Seria injusto até comparar o ferro com o aço. Ainda que 98% do aço seja ferro, mas ele está revestido de carbono. Então eu quero dizer para você que isso é um símbolo da velha e da nova criatura. A velha criatura é mais abundante no planeta. A velha criatura, ela está sujeita à corrosão, à corrupção, se estraga facilmente, se contamina facilmente. O valor da velha criatura é baixo comparado com o valor da nova criatura. O fim da velha criatura é no cemitério. O pó vai voltar ao pó. Mas o fim da nova criatura está nos céus. Seu nome está escrito no livro da vida. Você vê a diferença entre ser aço e ser ferro? Mas eu quero dizer que a velha criatura, se ela for revestida de Cristo, o carbono dos céus, com certeza ela ganhará em qualidade, ela ganhará em aplicação, ela ganhará em valor. Amém? O carbono do céu se chama Cristo. E quando ele entra numa vida, quando ele reveste uma vida à semelhança do carbono com o ferro, essa vida passa a ter valor maior. Incomparavelmente. Porque esta vida não vai trabalhar em cima daquilo que perece, como o ferro, por exemplo, mas vai trabalhar em favor do aço, do inoxidável, daquele que é anticorrosivo, aquele contra quem a umidade, o mofo, o ar, nada pode fazer.
Pode fazer com o ferro, com a velha criatura, sim, mas não com a nova criatura. Então eu quero dizer para você que quando você aceita Jesus, você é revestido de Cristo, você é revestido do carbono do céu, você se torna resistente, você se torna limpo, você se torna um salvo, você se torna um homem de valor, uma mulher de um valor elevado comparado com a velha criatura. Porque agora você não é apenas mais o ferro, agora você tem carbono dos céus, Jesus na tua vida. Ele muda a tua história, Ele perdoa os teus pecados, Ele escreve o teu nome no livro da vida. Ele faz de você uma nova criatura, e aí você vai proclamar e dizer que aquele que está em Cristo, nova criatura é, e que as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo, e você vai rejuvenescer, você vai nascer de novo, você vai ter paz, você vai ter alegria, você vai ter ânimo, você vai ter entusiasmo no seu coração. E então você se tornará irresistível. Amém? Recebe essa palavra, não seja ferro, seja aço. Em nome de Jesus, eu quero declarar a tua vitória, a tua bênção, para que tu seja em Cristo mais do que vencedor. Amém? Venha para Jesus, te revista do carbono dos céus, e você será outra criatura. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém?